Depois que o nosso projeto estiver aberto da antena, a única coisa que a gente não precisa copiar é a radiação. Então a gente seleciona a radiação e tira o visual dela. Depois disso a gente seleciona toda a nossa antena, né? Selecionando, clica com o botão direito em qualquer face dela e clica em criar 3D. Põe um nome, define um nome para o teu 3D, então antena parabólica, e aqui a gente pode ver ó, que ela vai copiar todo o material, inclusive o campo que definiu perfeito, a excitação dela, todos os parâmetros que foram adicionados a ela, ele vai puxar e vai transformar isso num desenho 3D dela. Então, ok, antena parabólica, escolhe uma pasta para salvar, salvou. Beleza, esse aqui a gente já pode fechar. Voltando ao nosso projeto do disco, a gente cria uma coordenada já com a distância que a gente quer. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em coordenadas, global, e daí a gente tem aqui um both, né? Então a gente vai só copiar uma coordenada para cá, define os pontos dela. Então a gente criou uma coordenada relativa, a coordenada global, e aqui a gente vai determinar a distância dela, qual é a origem da distância. E a nossa distância é o nosso foco, né? Que a gente calculou. Então a gente só coloca F, que ele já vai deixar ela na distância que a gente precisa adicionar a nossa antena. Pronto, aqui é a distância focal, então a nossa antena ela vai ficar centralizada nesse eixo aqui. Coordenadas, a gente vai adicionar a nossa antena. Nós vamos em Draw, componentes 3D e procurar. Aqui está a nossa antena, né? Ele já puxou as variáveis dela, e aqui também ele já perguntou em qual coordenada vai ficar, foi a que criamos. Ok, daí a gente vai ver a nossa antena, ela está virada no outro sentido, né? Então eu vou precisar rotacionar ela. Para eu rotacionar ela, eu vou girar, eu venho em Rotate, escolho em qual eixo eu quero girar ela. Como ela está no eixo, eu quero girar ela em relação ao Z, eu vou manter em Z e vou girar 90 graus. Ó, girei ela só que pro sentido que contrário do que eu queria, contrário do disco. Então eu venho vou voltar aqui. Eu venho aqui em Rotate, que criou, né, na árvore, e só ponho um menos 90, que ela vai girar ao contrário. Aí, ó. Agora a gente pode ver que ela está de frente pro nosso disco, né? E bem centralizada com a mesma distância que foi calculada, que é o foco. Então aqui está tudo certo. Já colocamos a antena, colocamos o disco, agora que a gente precisa criar as radiações para fazer os cálculos. Para a gente fazer essas radiações, a gente precisa englobar nossa antena numa pequena área de ar, então a gente vai criar um cubo aqui, e transformar também essa antena numa outra região para o computador calcular. Então eu vou fazer isso aqui. Bom, para criar nossa caixa, a gente vem, seleciona uma área qualquer, depois define uma dimensão aqui, fizemos uma caixa qualquer. Lembrando, assim, eu preciso sempre que a minha caixa ela seja que seja um quarto do comprimento de lambda maior do que de espaçamento entre toda a antena. Então eu vou colocar essa caixa aqui 200 por 200, ela já é suficiente, vai sobrar. Mas sempre cuidar isso. Bom, ela já vai, a coordenada que ela está é a mesma da antena. Então eu preciso deixar essa caixa em metade da distância em todos os pontos para centralizar ela, né? Então eu aplico, a minha caixa ela já está dentro, a minha antena já está dentro da minha caixa de ar. Agora eu só vou definir o que ela é, então aqui eu vou substituir essa caixa. Clicando duas vezes, eu vou substituir por ar. Bom, eu vou substituir ela aqui por ar. Ok. Vou mudar a cor aqui só para identificar e deixar ela mais transparente. Aplicar. Ok. Então aqui eu consigo já ver a antena. Vejo que tem espaços sobrando nela. Aqui está a nossa caixa de ar, tem bastante espaço sobrando. A gente vai clicar na caixa e vai definir ela. A gente precisa definir o que é essa caixa. Então a gente vai clicar na caixa e vai definir nas regiões híbridas. Essa caixa a gente vai chamar de FEBI, vai selecionar essa opção aqui. Dá um OK. Ok, mesclou já, a nossa caixa já está com uma região híbrida aqui, ó. Aqui está ela, então a gente pode ver, ó, a nossa caixa foi selecionada. Beleza. Agora o que eu preciso? Eu preciso definir essa região também da do nosso disco refletor para ele poder fazer o cálculo, ele enxergar. Para eu definir, eu clico com o botão direito, venho na região híbrida também e escolho a região PO. Daí ele vai chamar de região híbrida, ou pode dar outro nome, dá um OK. Ele definiu essa região híbrida aqui para fazer os cálculos. Além disso, eu venho aqui em radiação, clico em Insert Far Field, Infinite Spectrum. Ponho aqui menos 180 também, para pegar toda a região. Ok, então eu estou com todas as minhas regiões definidas, tenho a minha antena pronta. Depois de definir as minhas regiões, definir a minha radiação, eu tenho que definir então como vai ser o meu setup. Eu venho aqui em Setup, em Análises, adicionar Setup e avançar.
Eu vou definir a minha frequência, né? A minha 6.73. Defino o número de passos. Eu vou botar 15 passos para não demorar muito. E dou um OK. Aqui a gente vai deixar o sweep desmarcado, para a gente não precisar, porque o computador levaria muito tempo rodando essas diversas frequências, né? Então é melhor a gente fazer só na nossa frequência mesmo, até porque a antena ela já foi calculada antes. Agora a gente só quer ver realmente nessa faixa de frequência como ela se comporta. Depois disso tudo pronto, a gente vem em simulação, validar, deu tudo certo, tudo ok, e daí manda fazer a análise. E agora a gente aguarda a resposta, né, do nosso ANSYS. Após o programa rodar, a gente vai poder gerar alguns resultados. Aqui a gente vai vir em resultados e vai vir em results, vai abrir o Far Field e pode abrir o 3D Polar. Eu já gerei aqui, não vou gerar ele, mas iria em ganho, viria em DB, daria um New Reporter. Ele vai gerar esse gráfico aqui, gerar um gráfico parecido com esse, onde a gente vê um feixe bem fino e com um ganho, que é o que se esperava, assim, foi calculado para 42, alcançou até um ganho de 44.3. Então esse seria um gráfico 3D do nosso ganho. A gente também pode gerar em resultados o gráfico 2D, que seria o magnético ângulo polar. Mesma coisa, vem em dB, muda aqui em famílias o φ para 90 graus. Aqui 90 graus e dá um New Reporter. Seria um gráfico parecido com este aqui. Ele vai gerar então um gráfico 2D do nosso ganho. Depois deste gráfico aqui, a gente vem e pode gerar um outro gráfico que é mais interessante para antenas parabólicas, que é este aqui. Ele vai gerar e vai mostrar bem certinho o pico lá, próximo dos 45 aos 90 graus do ângulo φ. Para gerar esse gráfico, eu vou em resultados, Far Field, em 2D. Daí a gente define dB, define a família, vai em família, o nosso φ vai ser 90 graus, 90 graus, 90 graus, e gera o gráfico. Esse gráfico ele vai gerar, né, assim. Daí, como a gente quer centralizar esse eixo aqui, que é o 90, deixar o 90 centralizado, a gente vai fazer o seguinte, a gente dá 2 cliques rápidos e define esse aqui como 0 e esse aqui como 180. E aplica. Dá um OK. Aqui tem que definir 0, ele gerou menos 200, aplica, dá um OK. Aqui, daí gerou, centralizou o 90 no meio do gráfico. Bom, a gente também pode alterar a escala desse gráfico, se quiser. Nessa escala aqui, que é o mínimo menos 30, tá ok. Aqui a gente pode colocar ele 45, que é mais próximo, e o espaçamento pode ser de 15 em 15. Aplica, dá um OK, a gente já fica com um gráfico um pouquinho mais aberto. É isso.